Vem comigo, condutores e condutoras, para mais uma aula de legislação, aula de número 8, página 28, aula 8, página 28. Nós vamos falar hoje sobre a sinalização vertical. Quando falamos sobre sinalização vertical, estamos falando das placas, as famosas placas. E nós temos três tipos de placas. Peguem a sua caneta. Cadê a sua caneta? Boa, muito bem. Marque aí na página 88. Três são as espécies de placas: regulamentação, que a gente vai ver agora, advertência e indicação. Marquem aí. Então, três são as espécies de placas. A regulamentação, que nós vamos ver agora, ela tem algumas características. Por exemplo, quando você olha para ela, você já identifica, ela é redonda, o bordo dela é vermelho e a mensagem dela é preto, está em preto. Então, essas são as características da placa de regulamentação, essa característica visual. Agora, o sentido da placa de regulamentação é bem interessante, até está escrito aqui também no livro. Um pouco mais embaixo, sinalização de regulamentação, diz o texto, marquem aí. Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Muito importante isso. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração, ou seja, qualquer placa de regulamentação que você desobedecer, você toma uma multa, porque ela está no sentido, as suas mensagens elas estão no imperativo, ou seja, você é obrigado, você é proibido. Então não existe uma ideia, não existe uma advertência no sentido de orientação. As placas de regulamentação, elas são sempre no imperativo, ela está te obrigando a alguma coisa, ela está te proibindo alguma coisa. Se você fizer o contrário, você toma uma multa. Então, uma coisa muito importante na mensagem da placa de regulamentação é que o seu significado, ela sempre vai estar permitido, proibido e nunca limitado, por exemplo. Sempre proibido ou permitido. Uma outra característica interessante, quando ela tiver um traço, quando estiver cortando a placa, é porque é proibido. Se não tiver nenhum traço, é permitido. Isso é bem importante também. Eu disse que elas têm um formato, são redondas essas placas. Duas placas de regulamentação são completamente diferentes de todas. Olhem a página 29. R1, olha a placa R1 e R2. Então eu vou na sequência falando os nomes das placas. R1 é uma parada obrigatória e o R2 é de a preferência. Essas duas placas elas têm formatos diferentes, são diferenciadas, justamente para vocês poderem identificá-las de forma que você não esteja vendo o significado dela, ou a escrita dela, ou a mensagem dela. Quando você olha para essa placa de costa, você já identifica que é uma parada obrigatória pelo formato dela, ou dê a preferência também pelo formato dela. Então, o que significa pare? Pode cair na prova essa placa, essa R1, e está escrito pare, você pode marcar a opção pare e você vai errar. Porque a opção dessa questão na prova é parada obrigatória. O nome da placa R1 é parada obrigatória. Então não podemos esquecer isso, parada obrigatória. O que seria uma parada obrigatória? Uma parada obrigatória significa que você precisa parar, mesmo que não venha nenhum carro, mesmo que não esteja passando nenhum carro, você tem que parar, porque a preferência não é sua. Em um cruzamento sinalizado, essa placa é a sinalização, essa placa está determinando quem tem a preferência no cruzamento, e não vai ter a preferência quem estiver na direção dessa placa, do pare, parada obrigatória. O de a preferência, você também não terá a preferência, ou o veículo que estiver vindo na direção dessa placa R2
dê a preferência, um triângulo de cabeça para baixo, não terá a preferência, ou seja, ele tem que dar a preferência. A diferença do pare, né, parada obrigatória, para o dê a preferência, é que o dê a preferência, se não estiver vindo carro nenhum, você vai poder passar. O parada obrigatório, o R1, você não pode passar, mesmo que não venha carro nenhum, você é obrigado a parar o veículo, só depois passar. Então essas duas placas, elas são diferentes das outras placas. Agora a gente vai ver a R3 em diante, e eu vou estar nomeando essas placas, e todas elas são redondas da maneira que eu falei para vocês. Uma outra coisa importante, vocês já perceberam que essas placas, elas têm um código, ninguém precisa gravar esses códigos, mas existe uma dica importante. Quando for casal, quando a placa tiver um casalzinho, por exemplo aqui, ó, R4A, R4B, isso é um casal. Então toda vez que você vê essa referência do A, é porque a placa está determinando alguma coisa relacionada à esquerda. Toda vez que você vê a letra B, está mandando direita. Então é uma dica aí para a prova. Então R3, vamos lá na sequência agora. R3, sentido obrigatório. R4A, proibido virar à esquerda. Olha aí, o Azinho já está mandando ou está determinando alguma coisa para a esquerda. R4B, proibido virar à direita. Então tem o Bzinho, direita. R5A, proibido retornar à esquerda. R5B, proibido retornar à direita. R6A, proibido estacionar. R6B, estacionamento regulamentado. E R6C, proibido parar e estacionar. Também temos uma diferença nessas três placas. Também duas coisas aqui bem importantes. A primeira, R6A, proibido estacionar, só tem um traço, então está determinando que você não pode estacionar no veículo. R6B, estacionamento regulamentado. Essa placa não está permitindo o estacionamento, mas está dizendo que o estacionamento é regulamentado. Perceba uma coisa, R6B, que é o estacionamento regulamentado, se cair na prova permitido estacionar e você marcar, você vai errar, porque ela significa estacionamento regulamentado. Esse é o nome da placa, estacionamento regulamentado. Ela não tem traço nenhum. E a outra placa tem dois traços, e os dois traços está proibindo estacionar e parar. Mais à frente nós vamos ver a diferença de estacionar para parar. R6A, R6B, R6C são essas três placas direcionadas ao estacionamento. Prosseguindo, R7, proibido ultrapassar. R8A, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. R8B, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Nós vamos encontrar essas placas em rodovias, por exemplo, quando você não pode ultrapassar, porque a sinalização ela está proibindo. Nós também vamos ver, e já vimos nas aulas anteriores, a sinalização horizontal. Toda vez que a faixa ela for contínua, não pode ultrapassar. Essa placa está reforçando essa sinalização. R9, proibido o trânsito de caminhões. Página 30 agora. R10, proibido o trânsito de veículos automotores. R11, proibido o trânsito de veículos de tração animal. R12, proibido o trânsito de bicicletas. R13, proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Percebam que toda vez que tiver um traço é proibido, se não tiver traço nenhum é permitido. Essa é a linguagem da placa de regulamentação. Prosseguindo. R14, peso bruto total máximo permitido. R15, altura máxima permitida. R16, largura máxima permitida. R17, peso máximo permitido por eixo. R18, comprimento máximo permitido. Então essas placas elas estão determinando a altura, comprimento, largura, o peso do veículo. Então tudo isso
nós encontramos nessa parte do livro. R19, velocidade máxima permitida, uma placa que a gente vê bastante no dia a dia. R20, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Lembrando que a buzina, nós vamos ver mais à frente, ela só pode ser utilizada em toques breves, mas existem locais e horários que não podemos utilizar a buzina nem em toques breves. Alfândega, uma placa diferente também. As outras placas a gente consegue até pela mensagem identificar, mas essa placa aqui não tem uma mensagem clara, então não esqueçam. R21, alfândega. R22, uso obrigatório de corrente. Uma coisa importante é que é obrigatório apenas colocar as correntes nas rodas de tração ou a roda que vai movimentar, né? Então normalmente os nossos carros ele tem tração na roda dianteira. Então as correntes são obrigatórias nas rodas que tem tração. Não muito comum essa placa no nosso dia a dia. R23, conserve-se à direita. Página 31. R24A, sentido de circulação da via ou pista. R24B, passagem obrigatória. R25A, vire à esquerda. R25B, vire à direita. R25C, siga em frente ou à esquerda. R25D, siga em frente ou à direita. R26, siga em frente. Percebam a mensagem dessas placas, porque é uma seta, mas percebam que é uma pista. Então você tem que identificar um carro nessa pista, mas ela está curtinha. É como se fosse uma pista maior, virando à direita, virando à esquerda. A R25C, por exemplo, é uma pista onde você tem a opção de entrar à esquerda ou seguir em frente. R25D, você tem a opção de ir em frente ou virar à direita. A siga em frente, que é o R26, você só vai direto. Então é o formato de uma pista em miniatura. R27, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. R28, duplo sentido de circulação, que nós chamamos de mão dupla. Proibido o trânsito de pedestres. Pedestre, ande pela esquerda. R31, pedestre, ande pela direita. R32, circulação exclusiva de ônibus. R33, sentido de circulação na rotatória. Lembrando que quem estiver na rotatória tem a preferência, né? Então aqui está determinando, está proibindo ou permitindo ou está informando de maneira clara que existe uma rotatória mais à frente ou estamos em uma rotatória. E se você desobedecer uma sinalização como essa, você pode então tomar uma multa, entendendo o sentido que você precisa pegar em uma rotatória. Página 32, R34, circulação exclusiva de bicicletas. R35A, ciclista, transite à esquerda. R35B, ciclista, transite à direita. R36A, ciclistas à esquerda, pedestres à direita. R36B, pedestres à esquerda, ciclistas à direita. R36C, circulação compartilhada de ciclistas e pedestres. Lembrando que o ciclista precisa caminhar na ciclovia, ciclofaixa. Quando não houver, nós vamos então mais à frente verificar como que o ciclista precisa transitar na rua, entendendo que ele é um condutor e conduz um veículo que não tem motor, um veículo que não possui motor. Continuando, R37, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. R38, proibido o trânsito de ônibus. R39, circulação exclusiva de caminhão. E R40, trânsito proibido a carros de mão. Então, na página 33, o livro ele coloca o código de cada placa que nós vimos agora de regulamentação e o artigo que vai gerar a multa. Como eu disse, todas as placas de regulamentação, todas elas, se você desobedecer, você toma uma multa, porque o sentido dela sempre vai ser no imperativo, proibido ou permitido.
Então vem comigo, condutores e condutoras. Falamos da página 28 até a página 33. Sinalização vertical. Falamos das placas de regulamentação. Vem comigo, condutores e condutoras. Se inscrevam no canal, deixe seus comentários, suas dúvidas e vem comigo.